por favor, para a semana que vem eu vou rezar e pedir ajuda aos universitários como melhorar isso aí. Façamos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, gente, eu sou a Suane. A gente tem pessoas aqui do Tabor, do Reviver, de Cascavel, de Minas Gerais, de Santa Catarina. E tem algumas pessoas que eu conheço e tem algumas pessoas que vieram através do convite dessas pessoas. Então, talvez nem todos saibam o que é este movimento e de onde a gente está partindo. O meu nome é Suane Córdova Mota, tenho 30 anos. Eu sou vocacionada da Comunidade Católica Tabor, aqui de Cascavel, no Paraná. Sou uma das responsáveis pelo Ministério de Intercessão dessa comunidade. E esta formação, ela nasceu da escuta, da oração do Ministério de Intercessão, que é coordenado pela Valéria, que eu acredito que está aqui com a gente, e eu e o Giovanni Saraiva auxiliamos a Valéria, e essa formação hoje está a meu encargo, tá bom? Que seja uma experiência positiva e fecunda para todos nós, como foi o caminho desde quando Nossa Senhora suscitou isso nos nossos corações e nos conduziu até aqui. Esse é o meu desejo e a minha prece a cada um de vocês. E por quê? Porque Maria é nossa e nós somos de Maria. Porque Maria é de Cristo e Cristo é de Maria. E Cristo nos deu Maria. Cristo nos deu Maria. E Deus não erra. Ele sabia exatamente o que fazia quando nos entrega a Virgem Santíssima como mãe aos pés daquela cruz. Na introdução do tratado, da edição que eu tenho, tem uma frase que ela é fenomenal. Como tudo aquilo que vem de Nossa Senhora. É magnífico, né? Colocar nossas almas no regaço maternal de Maria é habitarmos o mesmo regaço onde Jesus nasceu. Então, para a gente ir entendendo um pouco mais, como vai se dar esse caminho formativo? Trata-se de uma formação online, semanal, com encontros ao vivo, com a disponibilização da gravação. O conteúdo dele vai ser doutrinal, né? A gente tem como base o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. E também espiritual prático. Por quê? Porque em determinados momentos, o texto do tratado, ele testifica aquilo que tempos depois Nossa Senhora vem falar em Fátima. Assim como a gente já tem muitos santos, produtos, vamos dizer assim, da vivência fiel daquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort recomenda no tratado. Então, a gente não vai fazer a leitura do tratado puramente. A gente vai trazer também aos nossos encontros conteúdos práticos, olhando dos santos e do que a igreja é e nos dá de hoje para o tempo do tratado, tá? Então, essa formação, ela é um caminho de iluminação e interiorização. Por quê? Por que nós chamamos de um caminho formativo e não de uma turma de consagração? Porque não necessariamente todos que estão aqui se consagrarão a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora.
mas todos aqueles que fizerem este caminho terão as suas consciências, a sua inteligência, a sua razão iluminada, transformada e tocada pelo Espírito Santo, porque ele é a verdade. E o que eu vou falar aqui não necessariamente é o que eu vivo, e eu falo justamente porque é a verdade, é o que a igreja ensina, é o que o santo escreveu, é o que os santos vivem. Tenhamos os olhos fixos nisso. A gente está falando do conteúdo da verdade da igreja, da verdade dos santos. E aí, a partir disso, a gente vai ter sempre aí um intervalo de 5 dias, vamos supor, para aqueles que vão assistir a gravação, até uma próxima formação. E os que fizerem no ao vivo vão ter uma semana. Para quê? Para a gente degustar esse livro, para a gente interiorizar o conteúdo das formações, para durante a semana a gente confrontar as nossas verdades com a verdade do santo, com a verdade da igreja, com o olhar e quem é Nossa Senhora para com aquilo que nós olhamos que é Nossa Senhora. Porque o objetivo deste caminho formativo é a gente caminhar para uma construção de uma vida ordinária de oração. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria, pelo método de São Luís, aqui, vai ser uma decisão que cada um de vocês vai tomar no íntimo do coração, entre vocês e Deus, dentro da realidade de vocês e daqueles que possam professar essa consagração, como o rito dela, vamos dizer assim. Nem um minuto neste caminho formativo é um minuto perdido, porque a gente vai estar caminhando para perto de Maria, e quanto mais perto de Maria nós chegamos, mais perto de chegar a Cristo nós estamos. Então, esse caminho formativo, ele não é um curso devocional e nem mesmo um momento de debate. A gente não vai debater aqui teologia, escatologia, mariologia. Não, não é um espaço para debates. É um espaço para conhecimento, iluminação, interiorização, degustação, confrontar isso, tudo isso que nós vamos receber e viver através desse caminho formativo, com a nossa vida, com a nossa relação com Deus. E por um cuidado de Deus, a gente vai passar a grande maior parte desse formativo no período da quaresma. E eu tenho certeza que isso foi a agenda de Deus, organizando os nossos corações para que a gente chegue lá na Páscoa, tendo também vivido uma Páscoa no nosso coração através da condução maternal da Virgem Maria. O nosso grupo ele também terá escuta direcionada. O que é? O grupo ele vai ficar a grande maior parte dos dias fechados. Não é um grupo para a gente ficar trocando figurinha e nem mensagem bonitinha da Quaresma do Frei Gisto do Instituto Rest. O grupo é para tratar de assuntos relativos a esta formação. Contudo, nas terças-feiras, hoje, eu vou manter o grupo aberto até as 21h30. Para quê? Para que vocês que estão aqui, que vão acompanhar o conteúdo ao vivo, ao finalizar a formação de hoje, aqueles que quiserem, possam mandar lá no grupo uma mensagem falando que, eu aprendi isso, eu gostei disso, isso me ensinou isso, isso me fez entender aquilo, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos que não conseguem estar no ao vivo, que vão precisar assistir de madrugada. A gente tem pessoas ali no grupo que falaram: Suane, eu vou ter que fazer isso aí da meia-noite a 1h30, que é o horário que eu vou ter, só que eu quero. Então, eu acredito muito que eu que vivo em comunidade sei que muitas vezes o amor de Deus passa pelo amor dos meus irmãos. Que eu aprendo a amar a Deus mais e melhor porque eu vejo o quanto os meus irmãos me amam e o quanto eles são para mim essa face, essa palavra do amor de Deus. Então, que a gente possa também servir àqueles que farão
todos estamos fazendo um esforço, mas algumas pessoas carregam mais pesos do que outras. Então, que a gente possa ajudar eles com essas palavras, aqueles que se sentirem confortáveis a fazerem isso. E também, o outro modo de escuta direcionada vai ser o seguinte: pode ser que nesse caminho, nesse degustar do conhecimento da formação, o coração de vocês tome consciência de sementes de virtudes, de sementes de sonhos, de sementes de vocações, de coisinhas que Deus plantou e pela correria da vida talvez vinha sendo abafado. E aí pode ser que vocês queiram partilhar com alguém. Vocês podem me chamar no privado, que sempre de maneira ordenada eu vou estar conversando, vou estar respondendo, vou estar me organizando para escutar vocês de maneira direcionada. De antemão, aviso que das 7 às 13 horas eu estou no trabalho, amanhã, né, todos os dias. Então, das 7 às 13 eu não vou responder vocês. Na quarta-feira é o dia que eu tô catequese, que eu dou catequese. Então, encerrando aqui, eu vou parar de novo para sentar e ficar no WhatsApp um bom tempo com estado de presença nas quartas-feiras por volta das 17 horas. Vai ser o horário que eu vou ouvir, que eu vou ler, que eu vou responder vocês com a devida atenção. Todos serão respondidos e todos já ficam de antemão cientes dessa condição, tá? E da mesma forma, pode ser que o conteúdo ilumine vocês, a começarem em mim, a perceber que a gente tem umas ervas daninhas no coração, que a gente tem uns matos que não tá combinando com o jardim de Jesus, que a gente vai precisar pedir uma força aí, umas tesouras para Nossa Senhora, uma roçadeira, quem sabe, para dar uma cortada, arrancar pela raiz, ou no mínimo, ir desgaiando esse negócio, como diz meu pai. E muitas vezes nesse processo faz-se necessário conversar com alguém, porque essa pessoa pode nos ajudar a encontrar caminhos, a encontrar força, a encontrar pessoas que vão nos ajudar a isso. Então, mais uma vez, fico disponível também e já expliquei a vocês como se dá a minha disponibilidade. Então, o nosso calendário ele se divide da seguinte forma: hoje, 10 de fevereiro, a 7 de abril, nós temos a formação teórica aqui, tá? Toda terça-feira, 19h30. O meu propósito é que a gente termine até 21 horas, que o Espírito Santo me ajude e eu não o atrapalhe. Depois, de 10/4 a 12/5, ou seja, de 10 de abril a 12 de maio, a gente tem a janela dos 33 dias dos exercícios espirituais, das orações preparatórias. Para quem? Para aqueles que vão se consagrar a Jesus Cristo pelo método desta devoção, pelas mãos de Maria, no dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Tá? Eu sei que aqui já tem pessoas que vão fazer o caminho formativo conosco e vão se consagrar lá em setembro, no dia de Nossa Senhora de Nazaré, lá em outubro, no dia de Nossa Senhora das Graças, lá em dezembro, no dia da Imaculada Conceição. E tá tudo bem. Vocês fazem o caminho formativo. Recomendo, inclusive, que esses que vão fazer a consagração lá no segundo semestre façam todo o caminho formativo, recebam esse conteúdo, acabou o caminho formativo, façam a leitura do tratado, porque aí vocês vão passar vários meses reforçando este caminho. Tenho certeza que será muito frutuoso, se vocês julgarem ser assim pertinente, tá? Alguns de vocês já me questionaram: Suane, dia 13/5, vocês vão fazer uma missa para a gente se consagrar? Aonde que vai ser a consagração? Que horário? O que precisa levar? A gente abriu este caminho formativo como um caminho formativo e o calendário ficou se configurado com essa disponibilidade, tá? Então, amanhã eu vou mandar lá no grupo um formulário para vocês responderem algumas perguntas ali sobre vocês, para a gente poder direcionar os nossos exemplos, o nosso conteúdo aqui daquilo que é especificado para a atualidade da melhor maneira possível à realidade de vocês.
E aqueles que já têm a decisão de se consagrar no dia 13 do 5 já podem me informar lá. Vai ter uma pergunta dizendo. E aqueles que ainda não sabem, tá tudo bem. Não tem a decisão, né? Se no meio do caminho decidirem-se por viver isso, me chamem no privado e me avisem, por favor, que aí, conforme eu for tendo, né, um número de pessoas, eu vou conversar com o Padre Lucas, vou conversar com o pessoal da comunidade também, para ver se a gente consegue auxiliar vocês dessa forma ou encaminhar vocês em como viver, tá bom? Então, quanto ao nosso encontro de hoje, né? Como vai funcionar a nossa formação? A gente já viu. Quais são os pontos que a gente vai tratar hoje? A gente vai tratar sobre Maria no plano eterno de Deus, sobre o modo como Deus age na história da salvação, quem é Maria diante de Deus, o que isso ilumina na nossa vida cristã e faremos um breve resumo e um fechamento orante. Hoje nós vamos trabalhar, vamos aprofundar e conhecer os parágrafos 1 ao 13. Os objetivos deste encontro de 10 de fevereiro de 2026. A gente está aqui, enquanto comunidade, enquanto Ministério de Intercessão, eu, Suane, para auxiliar vocês a conhecerem. A gente não está aqui para convencer vocês de absolutamente nada. A gente está aqui para ser uma ponte, para que vocês, caminhando por este trajeto, que é esse caminho formativo, que serão esses 9 encontros, ao atravessar este caminho, ao chegarem do outro lado, vocês conheçam mais a Virgem Maria. E deste conhecimento da Virgem Maria, vocês possam conhecer mais a Cristo. Porque é isso que Nossa Senhora sempre faz. Então, a gente vai compreender o que, como Maria faz parte desse plano eterno de Deus. A gente vai ter a oportunidade de corrigir visões reducionistas sobre Nossa Senhora, porque às vezes a gente até tem um sentimento por Nossa Senhora, um gosto, um apego, mas na verdade a gente descobre que a gente reduz ela a algo muito menor do que de fato quem ela é diante de Deus e do que ela tem disponível para nos alcançar. Dessa forma, a gente vai caminhar no processo de abrir o nosso coração para conhecer, compreender e também se render como Nossa Senhora para o modo como Deus age. Então, o nosso princípio fundamental, que a gente precisa ter isso como uma verdade, porque de fato ela o é. Deus não improvisa. Deus não decidiu que ele ia encarnar e ele pensou assim, tem que achar, eu quero ir para uma mulher, eu tenho que achar uma mulher lá para mim nascer. Não. Desde sempre, Deus sonhou com uma virgem e conduziu a humanidade para que ela viesse, fosse quem foi nas circunstâncias em que viveu e se tornasse a mãe de Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para melhor aprofundar este ponto, a gente pode olhar para o parágrafo 5 do tratado, que diz assim: Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo, cujo conhecimento e domínio ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, a quem aprouve humilhá-la e ocultá-la durante a vida para que lhe favorecesse a humildade, tratando-a de mulher,
como a uma estrangeira, conquanto em seu coração a estimasse e amasse mais que todos os anjos e homens. Maria é a fonte selada e a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Maria é o santuário, o repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo. Sem excetuar seu trono sobre os querubins e serafins, a criatura alguma, pura que seja, pode aí penetrar sem um grande privilégio. Deus, ele age com sabedoria. Deus, ele age também com grande liberdade. É a magnificência de Deus em que ele escondeu como em seu seio seu filho único, e nele tudo o que há de mais excelente e mais precioso. Oh, que grandes coisas e escondidas Deus Todo-Poderoso realizou nesta criatura admirável. Dilo ela mesmo como obrigada, apesar de sua humildade profunda. O mundo desconhece essas coisas porque é inapto e indigno. Foi Nossa Senhora quem educou a humanidade do menino Jesus. Sabemos muito pouco sobre a infância de Jesus, a vida privada de Jesus. Mas ele que quis se fazer homem em sua totalidade, porque assim era necessário para que ele pudesse vencer com este sacrifício de em tudo se assemelhar a nós, exceto no pecado, certamente Nossa Senhora precisou ensinar Jesus a caminhar, porque sim, ele se fez humano perfeito, igual a gente, menos no pecado. Nossa Senhora ensinou Jesus a caminhar. Nossa Senhora certamente teve que ensinar Jesus a comer salada, porque garanto que ele ia querer comer só uns pão também. Nossa Senhora precisou educar toda a humanidade de Jesus, porque assim ele quis se fazer, para que a redenção tivesse o seu valor total, como foi, porque fomos comprados a preço de seu sangue, de uma vida que foi vivida em sua totalidade na humanidade. Jesus não era um semideus enquanto criança. Ele não brincava lá fora como uma criança normal e dentro de casa se comportava como um Deus. Não, ele era Deus, mas ele viveu como humano, exceto no pecado. E foi Nossa Senhora quem vestiu, quem amamentou, quem deu banho, quem ensinou a caminhar, quem ensinou a falar. E é também a nós, e em nós que Nossa Senhora quer gerar Cristo, para que também nós nos deixemos ser ensinados a falar como Cristo, a amar como Cristo, a se comportar como Cristo, a sermos outros Cristos. Porque essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado, o sentido de ser cristão. Uma das coisas, quando eu li o tratado, que eu fiquei impactada, é o que eu vou ler agora, vou compartilhar com vocês. Depois vocês me contam se vocês já sabiam. E a todos se avantaja o príncipe da corte celeste, São Miguel, que é o mais zeloso em render-lhe e procurar toda sorte de homenagens, sempre atento, para ter a honra de a sua palavra prestar um serviço a algum dos seus servidores. Depois que eu aprendi isso aqui, eu passei a dar trabalho para São Miguel Arcanjo. Porque se ele se sente honrado e feliz ao servir aqueles que servem a Maria, vou
a pedir para ele as coisas. Um amor nada desinteressado, meu, como vocês podem ver. Mas recomendo, porque de fato Nossa Senhora se alegra. São Miguel Arcanjo está disposto e disponível a vir em socorro e auxílio daqueles que recorrem a Ele, que recorrem a Deus, através de Maria, por seu auxílio. Maria no plano de Deus, Maria no desígnio eterno. Maria foi pensada por Deus desde toda a eternidade. Foi escolhida por pura graça e preparada para cooperar livremente. Deus não obrigou a Virgem a ser a mãe de Jesus. Deus não obrigou a Virgem Santíssima a nunca pecar. Deus a fez de uma forma, de uma união e de um conhecimento tão profundo ao seu coração que a Virgem Santíssima, desde que nasceu, fruto dessa bondade e misericórdia de Deus, sempre escolheu em sua liberdade manter-se escondida e unida a Deus. No parágrafo 9, diz o seguinte: não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Mesmo os pecadores, os mais empedernidos, conservam sempre uma centelha de confiança em Maria. Dos próprios demônios no inferno, não há um que não a respeite, embora temendo. Vejam bem, Deus, que poderia ter vindo para nos remir de qualquer forma, porque Ele é Deus, Ele escolheu, separou, preparou e se confiou, Deus Pai confiou a si próprio, confiou seu Filho único, unigênito, à Virgem Maria, ao seio da Virgem Maria. Todo o sangue que Cristo derramou na cruz é o sangue da Virgem Maria. Porque a humanidade de Cristo é 100% da Virgem Maria. Nós nos tornamos irmãos de Cristo. E temos a Virgem Maria como mãe. Porque Ele mesmo nos deu como seu último ato de vida e amor em sua humanidade. A humanidade de Jesus, ela é inteirinha para nos entregar a Virgem e nos recomprar, nos reconquistar a Ele outra vez. A Virgem Santíssima é obra-prima da graça. Ou seja, quem é Maria diante de Deus? Maria foi sempre totalmente dependente da graça. Tudo nela vem de Deus. Toda a grandeza de Maria é obra de Deus. Vejam bem, alguns protestantes falam que Nossa Senhora é sim a mãe de Jesus, mas que ela não possui mérito algum diante de Deus, porque ela nada fez. Tudo única e exclusivamente Deus o fez. E não.
Deus não usou Nossa Senhora como uma barriga de aluguel para Jesus nascer. Deus preparou, separou e convidou Nossa Senhora como um convite, porque de fato foi de amor. Ah, se Nossa Senhora tivesse dito não, como teria sido? Não sei te dizer, mas tenho certeza que ela tinha esse direito. Mas ela, por ter um coração desde sempre unido, conhecido de Deus e conhecia quem era Deus, apenas pergunta ao anjo: como se dará isso? Ela não diz: eu não consigo. Ela pergunta como, porque ela conhecia as escrituras e ela já sabia quem era Deus. O anjo explica e ela responde: eis-me aqui, faça-se em mim. E é este também o convite deste caminho de compreendermos quem é Nossa Senhora, de também nos deixarmos conhecer quem somos nós diante de Deus. E contar com o auxílio dela e do Espírito Santo, para que também nós consigamos corresponder com um eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o que isso revela sobre Deus? Deus, ele tem, eu particularmente gosto de dizer, um padrão comportamental, se você parar para ver. Deus, ele age na humildade, no respeito à liberdade, no amor que convida, que não impõe. Seduziste-me e eu me deixei seduzir. Isaías ou Oséias? Está na Bíblia. Ou ainda, através do próprio Cristo, que olha para Jerusalém e chora. Quantas vezes quis cuidar de Jerusalém, como a galinha com seus pintainhos, e vocês desprezaram. Por quê? Porque Deus, ele não fere a nossa liberdade. E a humildade nos ensina Santa Teresa d'Ávila, que é o reconhecimento da verdade. A verdade é a gente se olhar e reconhecer o que é verdade. É reconhecer que Deus nos deu talentos, que Deus nos deu aptidões, qualidades, virtudes, que para nós determinadas virtudes são fáceis de serem vividas. Temos a inclinação natural à execução dessas virtudes. É também humildade reconhecer que somos pecadores, que somos alguns orgulhosos, outros irados, alguns avarentos, outros preguiçosos, às vezes um pouco de tudo. Mas isso tudo é humildade, porque a humildade é a verdade. E a humildade passa pelo reconhecimento de compreender que somos amados por Deus. O raio-x da alma de Nossa Senhora e de sua humildade está no Magnífica, que ela entoa ao se encontrar com São Rafael. O Magnífica, ele é quase um mapa de muito dos textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque Nossa Senhora conhecia quem era Deus, conhecia a palavra. Ela sabia o que e de quem ela estava falando e quem havia lhe visitado.
E por graça deste conhecimento, ela consegue corresponder, ela escolhe responder. Que também nós possamos nos deixar ser chamados a este processo de, pela humildade, olharmos, refletirmos nessa semana quem eu sou diante de Deus. Porque a gente está descobrindo quem é Nossa Senhora e quem somos nós. Como Deus age na minha vida? Será que Deus já me enviou anjos para anunciar a vontade dele? E eu não estava com o coração na frequência para escutar? E tudo isso Deus faz respeitando a liberdade. Eu, no início da minha conversão, fiz uma oração que depois eu descobri que ela era bem própria. Graças a Deus que o Espírito Santo traduz, né? Mas um dia eu disse para Deus: tá, eu já entendi que o Senhor me deu o livre-arbítrio. Mas assim, se o Senhor me deu, eu faço o que eu quiser com ele. Então eu te entrego. Pega de volta. Porque eu não sei escolher. Só que Deus não funciona assim. Este não é o modo de agir de Deus. Porque o amor, ele tem um tempero que é a liberdade. O amor nunca vai prender e deixar um único e exclusivo caminho sem outro. Olhemos para Cristo, que é o amor em pessoa. O amor tem nome, Jesus Cristo. É inconcebível que uma pessoa diga que ame e não tenha o amor e o empenho de sacrificar-se para o melhor bem e maior bem do objeto amado, da pessoa amada. Cristo, ele conhecia, porque é Deus, todos os nossos pecados, todos aqueles que nós cometemos até hoje e aqueles que nós temos capacidade de cometer até o dia que nos apresentarmos diante dele. E ainda assim, por amor a nós, ele escolhe nascer pela Virgem Maria, viver lá em Nazaré, nas condições que foi, como foi, nas circunstâncias que eram, fazer tudo o que o fez, para que nós tivéssemos hoje, em 2026, como todas as pessoas tiveram desde que ele nasceu, morreu e ressuscitou por amor a nós. O direito de escolhermos voltar ao céu ou não. Porque Deus não fere a nossa liberdade. Ele nos deixou um mapa. Ó, a gente vai ter, né? Os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, as bem-aventuranças. Tudo isso é como que um mapa, é o caminho para que a gente passe na porta estreita, para a gente poder entrar no reino dos céus, definitivo na eternidade. A gente é obrigado a fazer isso? Não. A gente é convidado a conhecer quem é Deus, aceitar o amor de Deus, aceitar amar Deus de volta. Encontramos a Cristo, conhecemos quem é Cristo, adoramos a Cristo, servimos a Cristo. Santo Inácio de Loyola, ele diz que as coisas nos servem tanto quanto elas nos conduzem a mais conhecer, amar, unir e servir a Cristo. E isso é tudo. É o trabalho, é a vocação, é as coisas materiais, absolutamente tudo. Se isso não nos conduz a conhecer mais quem é Deus, a amar mais quem é Deus,
a sua vontade, a servi-lo, a se unir a ele, essa coisa não deveria nem estar sendo cogitada em fazer parte da nossa vida. Porque o fim da nossa vida é recomendável que seja nos tornarmos quem Deus deseja que sejamos. Porque é isso que não passa. Todas as demais coisas passarão, menos a palavra dele. E ele nos falou: eu vou preparar uma casa. A casa que Cristo tem preparado para cada um de nós no céu, ela vai ser habitada por nós ou ela vai ficar vazia? Passa pela nossa liberdade, assim como passou pela de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, como os santos nos ensinam, é essa forma dele, essa forma de Deus. Esse GPS, que eu sou ele, particularmente chamo Nossa Senhora de GPS, que é guia para a santidade. Ou GPC, guia para o céu. Mas tudo isso é um convite a conhecer, e conhecendo, vamos discernindo e decidindo, e discernindo, vamos decidindo o que faremos com a nossa vida, porque Deus nos deu ela. O que fazemos da nossa vida é um presente nosso para Deus. A vida já é o presente que Deus nos deu. Porque Deus ele age no pequeno, no oculto e no livre. Eu gosto muito de Paulo quando ele fala: irmãos, considereis que não há entre vós muitos sábios, inteligentes. Porque de fato é. No reino de Deus, a gente dificilmente vai encontrar as melhores pessoas daquilo que nós tradicionalmente, socialmente, ouvimos como pessoas de sucesso. Mas é apenas no reino de Deus que a gente encontra pessoas plenamente felizes e em paz, porque elas possuem aquilo que nada pode tirar, a não ser elas mesmas, quando escolhem o pecado e não a vontade de Deus. E por que que tudo isso às vezes pode nos incomodar? Porque nós não somos Nossa Senhora, né? Nós temos a mancha do pecado. Tantas vezes já tivemos uma vida com experiências de pecado. Temos tantas vezes uma memória, uma inteligência, um conhecimento, um corpo, um trabalho, uma carreira muito marcada, traçada pelo pecado. E aí isso emerge em nós resistências, frutos do pecado. E aí é onde nós precisamos lembrar que nós não somos resultado e nem produto das nossas circunstâncias. Os nossos pensamentos tantas vezes escolhem o pecado, preferem o pecado. Mas nós não contamos apenas com os nossos próprios pensamentos. Porque a nossa razão maior não é a razão da inteligência. O maior ápice no ser humano, a maior força que há no ser humano, reside na alma. Porque é ali, na alma, que Deus derrama, se comunica e infunde em nós suas virtudes e suas graças. Então, se não estamos conseguindo pelos meios humanos e naturais, recorramos aos sobrenaturais. Recorramos aos sacramentos, recorramos à oração, recorramos à adoração, recorramos à súplica de pedir ao Senhor que a nossa alma nos vença, que Ele nos dê a graça de conseguirmos perder para Cristo. Porque quando aceitamos perder para Cristo, tudo ganhamos. Quando achamos que ganhamos de Cristo, quando
fazemos a nossa vontade, vencer a vontade de Deus, tudo nós perdemos. E tudo isso é tantas vezes intensificado pelas nossas dificuldades de depender e confiar. Vivemos uma geração onde todo mundo quer ser independente. E essa é uma receita perfeita para todo mundo ser infeliz e doente. Porque absolutamente ninguém vai conseguir ser 100% independente. O ser humano não foi feito para ser independente. Se tivéssemos sido feitos para sermos independentes, ou seja, não precisarmos, não estarmos com as outras pessoas, Deus não teria dito a Adão, não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos de pessoas e pessoas precisam de nós. E nós temos tantas vezes essa resistência em nos abandonarmos na confiança em Deus e de aceitarmos que precisamos dele. E aqui entra um caminho que tantas vezes a vida nos marcou através das nossas relações humanas. É psicologicamente um pouco mais difícil para uma pessoa que o seu pai humano não foi alguém que se pôde confiar, não foi alguém que se pôde depender e teve a necessidade atendida. Confiar em Deus. Então, nós precisamos curar o nosso coração para compreender que Deus é o Pai perfeito. E ele não errou, nem mesmo quando nos deu o Pai que nos deu. Da mesma forma, há essa transferência psico em relação à Nossa Senhora. Porque torna-se por marcas, vou usar esta metáfora, mentais, emocionais, receber, tomar Nossa Senhora como mãe, como uma mãe que cuida, que ama, que zela, que protege, que conduz, que nina. Quando a nossa mãe, que sentimos o cheiro, que vemos o rosto, que tocamos na pele, não nos preencheu essas necessidades. Nos custa. Isso maximiza as nossas memórias de pecado a transferir e nos afastar, a gerar esse distanciamento com a Virgem. E aí também é preciso se deixar conhecer esta mãe que é santa. Porque Jesus deu, através do apóstolo João, Nossa Senhora como mãe de toda a humanidade. Ele não disse lá de algumas pessoas. É de todos nós. Porque João representava a igreja. E todos nós aqui, acredito eu, somos parte do corpo da igreja de Cristo. Então temos Maria como nossa mãe. E Jesus nunca mentiu. Então ela é sim nossa mãe. Mas há a nossa liberdade em escolher aceitar a maternidade da Virgem ou não aceitar. E pela nossa liberdade também, que Deus não fere, viveremos as consequências do aceite ou do não aceite. Há ainda um outro ponto que é o orgulho espiritual disfarçado de prudência. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não me sinto preparado para me consagrar a Nossa Senhora. Primeiro, a gente precisa entender que este caminho formativo é um caminho formativo de consagração para aperfeiçoamento a Cristo. A consagração é a Cristo, pelas mãos de Nossa Senhora. Por quê? Este santo
e todos os santos que já vieram por terem vivido que este santo, São Luís Maria, escreve, compreendeu que Nossa Senhora é o caminho mais certeiro e perfeito para nos levar a Cristo, para nos transformarmos em cristãos de fato, para sermos santos, porque é para isso que você nasceu, é para isso que eu nasci, sermos santos, ponto. E é o Espírito Santo que nos santifica. Espírito Santo este que é o esposo da Virgem Maria, como já ouvimos. E meus irmãos, não há uma experiência tão disponível frequentemente do que o Espírito Santo através da nossa vida de oração, mas principalmente quando comungamos do corpo e sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. E aí o convite que eu faço para que cada um de nós reflita é: sinto-me preparado para receber Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, em minha alma pela comunhão. Mas não me sinto preparado a confiar-me nas mãos de Nossa Senhora para que ela gere Cristo em mim. Nossa Senhora é Nossa Senhora e Nossa Senhora não é maior do que Jesus Cristo. O nosso intercessor diante do Pai é Jesus Cristo. E é uma tremenda de uma prepotência minha e de vocês pensar que somos dignos e capazes de chegarmos diante de Jesus direto sem intermeio. E Nossa Senhora é essa mãe, essa facilitadora, esse caminho que vai arrumando as coisas na nossa vida para que a gente consiga ir chegando perto de Cristo. Ela não é maior do que Cristo, mas é infinitamente maior do que todos nós e todos os santos. Todos os santos são maiores que nós. Imagina ela. Então, a Virgem Maria, na vida do cristão, nos ensina que devemos escutar antes de agir, confiar antes de entender e permanecer antes de fazer. Eu fico pensando às vezes, se a hora que o anjo apareceu para Nossa Senhora, se ela começa a fazer um monte de perguntas e não deixa nem o anjo abrir a boca. Não fez porque a Nossa Senhora não era sua anjo, né? Outra coisa que eu fico pensando é e é impossível de pensar em totalidade, porque a nossa imaginação ela é ínfima. Ela nunca vai conseguir compreender os desígnios de Deus. Mas ainda assim, às vezes eu gosto de pensar. E isso é transformador se a gente para olhar, isso nos leva a compreender um pouco mais de quem é Nossa Senhora e da grandeza de sua fé e fidelidade. Quando a gente observa que a Bíblia vai falar que os anjos têm no mínimo 4 metros de tamanho, né? E aí eu fico pensando, mano, Nossa Senhora devia ter ali, vamos jogar lá em cima, né? No máximo uns 15 anos. Ela devia estar rezando, limpando a casa. Não ia ser uma coisa diferente dessa. Me brota um anjo, 4 metros de altura. As asas deviam ter o quê? Uns 2 metros por 3. E ela fica parada, olhando o anjo.
Eu não sei se eu desmaiaria primeiro ou se eu correria. Mas certamente fé para ficar parado olhando eu não tenho. Jamais. E aí eu gosto de pensar e de pedir e que a gente também pense e peça a graça dessa fé que fica, mesmo quando a ação de Deus nos assusta. Porque eu também penso que Nossa Senhora até se assustou, mas ela sabia o que era, porque ela conhecia a palavra e ela tinha intimidade com Deus. E isso a faz ficar. E isso Nossa Senhora também produz em nós quando a cruz nos visita. Não vai, a gente não vai saindo no curandeiro, naquilo, naquele outro, e tal lugar, e piriri, chadice, coisa daquilo. Não, é só a cruz que nos visitou. Porque o mesmo Cristo que vai no Tabor, vai no Calvário. Ele não mudou, continua sendo o mesmo Deus. E o Calvário não é o fim. É apenas o começo da ressurreição. E eu gosto de pensar sobre isso, sobre essa fé de Nossa Senhora, que permanece. E confia antes de entender. Ela pergunta para saber como ia se dar. O anjo responde. Ela continua não sabendo na prática, mas ela sabia quem falava. Ela sabia de onde vinha. E é isso que nós também precisamos buscar conformar o nosso coração ao entendimento de que a nossa vida está no lugar que ela sempre esteve, nas mãos de Deus. Chova, vente, faça sol, faça frio, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. A mão de Deus não se encurtou, Deus não mudou. Deus nos ama também através das circunstâncias. De todo mal, Deus tem o poder para tirar um bem maior. Desde que a gente não torne esse bem maior do que Deus tinha permitido que ele o fosse. Porque o mal, o pecado, não vem de Deus. Mas tantas vezes, para que o nosso coração possa ser purificado, transformado e configurado ao coração de Deus, ele o permite, porque ele é pai e pai educa. Um bom pai não deixa o filho comer chocolate no café da manhã com Coca-Cola. Se deixar o filho comer só porcaria quando é criança, qual que é a saúde que vai ter quando for adulto? Muito pouca. Assim é Deus conosco. Ele não, por amor, tantas vezes ele permite que sejamos feridos pelas circunstâncias. Porque assim nós vamos caminhando para buscar a ele e permitir que ele escreva a história dele na nossa história. Nossa Senhora, ela ouve. Nossa Senhora, ela confia. E Nossa Senhora permanece. Ela não sai doida fazendo as coisas. Ela ouve, ela confia e ela faz em silêncio, em obediência. Antes de sair intercedendo pelos outros, Nossa Senhora ficou no escondimento. Com José, primeiro com Santa Isabel, Zacarias, com São José, com o próprio Jesus, 30 anos. E Nossa Senhora é também luz para a nossa vida enquanto intercessores. Nossa Senhora é a nossa intercessora diante de Jesus. E Jesus é o nosso intercessor
diante do Pai. E Nossa Senhora nos ensina que a intercessão nasce da eleição, do desígnio, do convite, do olhar de Deus. Não é da técnica. Não é um curso que te faz intercessor. Mas na disposição do teu coração em corresponder a esse anseio de Deus e te levantar como intercessor, a técnica vai te aperfeiçoar. Junto com os sacramentos, com a vida de oração. Nossa Senhora nos ensina que quando a gente quer entender o plano de Deus e não nos é possível, porque tantas e tantas e tantas vezes não nos será, como não foi a ela, a gente pode se cansar. Nossa Senhora é aquela que forma o coração antes da missão. E em que o que a gente ouviu hoje do tratado conecta com a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Mais uma vez nós vemos que Deus age com plano e com pedagogia, com estrutura. Deus não age no improviso. Não é o padrão de Deus pegar as coisas aleatórias, fazer assim tudo de qualquer jeito. Não. Deus é caprichoso. Deus é ordenado. Deus, na minha cabeça, Deus tem agenda. Tudo marcadinho. Dia, horário, com quem. E o lugar. Desde sempre, Deus escolhe a Virgem Maria para iniciar grandes obras de conversão. Que a nossa vida seja uma grande obra de conversão. Porque se nos deixarmos sermos transformados em quem Deus nos sonha sendo, se nos deixarmos sermos amados, amar de volta e sermos salvos, sermos santos, terá sido a nossa vida uma grandíssima obra de conversão. A graça de Deus, a ação divina passa pela humildade e pela pequenez. Olha a realidade daquelas crianças. Crianças! Crianças! Deus fala no silêncio e no oculto. Ele pode falar também no meio de muitos. Mas tradicionalmente, e quando olhamos para Fátima, quando olhamos para o livro do tratado, é na intimidade. É no silêncio da presença amorosa que Deus se revela. E a resistência à Virgem Santíssima, a sua presença e a sua maternidade, tantas e tantas vezes é uma denúncia de nós mesmos, do apego ao nosso pecado e da nossa resistência à nossa conversão. Portanto, podemos concluir que Maria esteve, estava, está e sempre estará no centro desse desígnio de Deus, desse plano de amor e salvação por nós. Por Maria, Deus nos chama à conversão e à oração. É na escuta e na docilidade que chegamos à intercessão. E é Maria quem nos conduz com segurança a Jesus. Uma das frases mais conhecidas do tratado é: foi por Maria que Jesus Cristo veio ao mundo
e é também por Maria que ele deve reinar. E aí o Frei, ele faz um comentário a essa frase que eu vou ler para vocês. Ele diz assim: isto é, no pequeno mundo que é a alma humana, no mundo maiorzinho que é a família, e no grande mundo que são as sociedades e as nações. Eis o grande mistério de Maria, que Montfort anuncia com a eloquência convincente de um apóstolo. Quer dizer, de uma alma apaixonada. Maria é este caminho de ordem, de ordenar o nosso coração, as nossas inclinações, as nossas intenções e a nossa vida, para que a gente vá conseguindo caminhar a Cristo. E esse comentário que eu vou fazer agora é um entendimento meu, não está dentro do livro, mas na minha cabeça, a nossa vida até Jesus tem uma longa estrada com muitas curvas e pedras e empecilhos e um monte de coisa. E Nossa Senhora é aquele, oh meu Deus, aquela máquina que vai abrindo o caminho, sabe? Vai cortando as árvores. Primeiro tira todas as coisas grandes. Depois vai abrindo a estrada, vai alargando o nosso coração. Aí começa a arrumar, começa a fazer um paisagismo, começa a fazer umas coisas, começa a deixar bonito. Começa a ter um caminho que dá para caminhar até Cristo. Na minha cabeça, Nossa Senhora é esse agente que vem abrir caminho, que vem limpar o caminho, que vem firmar o caminho, que vem estruturar ele, deixar ele bonito, para que a nossa alma possa sempre caminhar em direção a Cristo. E quando a gente for abraçado pela amiga morte e chegarmos diante de Jesus, porque quer queiramos, quer não queiramos, este dia chegará. Ele possa olhar nos nossos olhos e dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Vinde a mim, bendita de meu Pai. Que Cristo nos conheça, porque Cristo conhece a mãe dele. E se a Virgem Maria estiver em nós, o Espírito Santo estará em nós, abundantemente. Certamente Cristo nos conhecerá e nos chamará para adentrarmos a eternidade com ele. E esse deve ser o nosso maior, principal e total projeto dessa vida. Porque é somente isso que nunca poderá nos ser tirado. Vou encerrar a apresentação. Vou olhar o bate-papo. Gente, obrigada por todos que estiveram, passaram e que permaneceram. Espero que o Espírito Santo frutifique tudo o que ouvimos. E já já eu mando lá no grupo para vocês o livro e o audiobook. E qualquer dúvida, podem me demandar, tá bom? Deus nos abençoe. Amém. Façamos a nossa oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa vir aprofundando e enraizando e iluminando os nossos corações com todas as palavras que foram ouvidas, e Nossa Senhora venha a nos pegar pela mão e nos conduzir ao entendimento daquilo que é a vontade de Deus para nós diante de tudo isso.
e que, por sua intercessão e cuidado, na próxima semana possamos estar mais uma vez aqui, reunidos para mais conhecermos a Virgem e mais amarmos a Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Finalizando aqui, ele concluindo o upload do vídeo, eu já mando lá no grupo também o link pela gravação. Beijos, fiquem com Deus, e aqueles que quiserem partilhar lá no grupo uma mensagem para inspirar quem vai estar assistindo a gravação, eu agradeço. Beijos, até terça ou até mais tarde e no WhatsApp. Tchau, tchau. E na quinta-feira, para quem for no Tabor, fica também o convite a todos na paróquia São João Batista, ou aqueles que não são de Cascavel, a transmissão aqui pelo YouTube no canal da comunidade. Beijos, até mais. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.